Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã leremos a palavra do Senhor, se encontra em Jeremias, capítulo 48. A narrativa da palavra vem nos trazer nesta manhã a profecia contra Moabes. Contra Moabes, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ainda de Nebus, porque foi destruída, envergonhada, esta Queritai já é tomada, Misgamabes está envergonhada a espada. A glória de Moabe não é mais Ebus. Pensaram mal contra eles, e dizendo: viste, desarraguemos-lo para que não seja mais povo. E também tu mandaste-me, será desrasgada a espada de ira, e segundo a voz do grito, a ornaia ruínas e grandes destruições. Está destruídas Moabes, seus filhos, e fazeram ouvir o grito. Porque pelas suas subidas de lutes, e eles irão com choros. Continuou, porque destezido orínhos, o adversário de Moabe ouviram a lantimoso o clamor, e fugiram. Salvai as vossas vidas, e secrei como maqueiras no deserto, porque a causa de tuas confissões, não tuas obras, e nos teus tesouros, e também tu será tomado e queimado, será para o cativeiro aos seus sacerdotes e os seus príncipes, juntamente, porque verás destruído sobre cada uma cidade, e nenhuma escaparás, apresarás ao vale, e destruir-se a campina, porque o Senhor, ele disse: dai a Moabe, porque voado serás, e as suas cidades tornarão desolações, e ninguém morrerá nela. Maldito aqueles que fizeste as obras do Senhor fraudulentamente, e maldito aqueles que preservar a sua espada no sangue. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala em Jeremias, capítulo 48, contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos: Deus habitou sobre a cidade de Moabe, sobre o povo de Moabe, que viesse a seguir aos mandamentos do Senhor. E o povo
vez de fazer a vontade de Deus, ele estava fazendo ao contrário. E Deus conduziu até aquele lugar um profeta para que eles viessem a falar para aquele povo como que eles iam perecer se eles não viessem a obedecer aos mandamentos do Senhor. Então Deus falou que sobre aquela terra, que todo aquele povo ia perecer, que ninguém ia ficar para contar a história, porque Deus não estava se agradando da posição que se encontrava aquele povo, do que aquele povo estava fazendo diante de Deus. E o Senhor veio a espremer o povo, a orientar o povo, e o povo, Deus viu que o povo não queria nada, nada. E o Senhor tornou a explicar novamente, em outras palavras, de uma forma que eles viessem a ouvir. E mais embaixo, eles começaram a dar crédito à palavra do Senhor, a Bíblia está nos dizendo. E Deus falou que em Moabe não ia morrer mais ninguém. Que em Moabe ia ser tudo restaurado. Porque Deus estava certamente se agradando da posição que o povo estava fazendo. E Deus falou para o povo, decretando uma paz, que naquele lugar, naquele momento, Deus não queria que ninguém passasse a sua espada em ninguém. Deus queria paz sobre aquele lugar. Deus queria que o povo viesse se amar o outro como a si mesmo. Assim diz a sua palavra, que temos que amar uns aos outros como a si mesmo. Então, às vezes, nós pensamos que somos melhores um do que o outro, que somos mais capazes do que um ao outro, somos mais inteligentes, somos mais sábios. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus não está se preocupando com a sua sabedoria. Deus não está se preocupando com o seu ego. Você está com o seu ego tão lá em cima que não consegue enxergar o palmo de frente do teu nariz. Como você está tão pensando que é melhor do que o outro, que não consegue enxergar que está pecando contra o teu próprio Deus? Porque o nosso Deus é um Deus da simplicidade. O nosso Deus é um Deus da simplicidade. O nosso Deus, ele trabalha em cima das coisas humildes, para que ele venha confundir aquele que se acha sabedão, acha que é o bambambam. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio na simplicidade. Portanto, o nosso Jesus, ele tinha capacidade de andar em carruagens banhadas de ouro, todas lindas, bonitas. O que ele fez? Vou deixar um exemplo para os meus filhos seguir. Ele veio numa jeguinha, né? Ele veio num jegue, montado no jegue. E hoje o homem, ele começa, nem vou falar na riqueza toda dele, mas ele começa a ver, a subir um pouquinho a tua vida financeira. Aí ele começa já a pisar nos humildes. Ele já começa, ele não pensa que Deus tirou ele do lamaçal do pecado para que ele viesse a ganhar as almas, não matar, não judiar, não desprezar, porque ele se preocupa em levar a palavra e encher o teu bolso, não falar do amor de Deus, não testemunhar
que o nosso Jesus é Ele que salva, a glória é dEle, o poder vem dEle, que nós sem Jesus não somos nada. Temos que lembrar que o nosso Jesus tem que estar na frente. Nós viemos na retaguarda e Deus vem na nossa frente, nos guiando, nos orientamos o caminho que devemos de andar, a posição que devemos de tomar. Temos que lembrar que somos embaixadores de Cristo. Somos guiados pelo nosso Salvador. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não somos ninguém. Não fazemos nada. É disso que precisamos de lembrar. Muitos aí estão se perdendo, pensando que a sua vida está uma maravilha. Mas ele mesmo, ele prega aquilo que ele não vive. Porque na casa dele é aquele alvoroço. E na igreja ele é aquele santo homem. Aonde ele vai, parece até um cordeiro. É um santo homem. Mas na tua casa é um outro tipo de testemunho que ele dá. Então nós temos que viver da forma que Deus nos colocou, da forma que Deus nos manda nós fazer. Viver a verdade, pregar a verdade, não viver de aparência, não ser aquilo que Deus não se agrade. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Gosto de ser espada, né? Aleluia.